anda passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo sua palavra, meditando seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, sejam bem-vindos a um novo dia, uma nova caminhada que Deus já preparou para nós. Já preparou porque o seu amor vem ao nosso encontro. E o seu amor nos protege, nos envolve e nos convida a estarmos aqui. Eu acolho você em nome de toda a comunidade católica Fonte de Água Viva, pela intercessão de São Gabriel, de Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, a mãe de todas as raças. E acolhendo você, também acolher todo o seu lar, tudo aquilo que você traz, tudo aquilo que está no seu coração, as alegrias, as tristezas. Nós queremos agora acolher e trazer aos pés do nosso Deus, nesse caminho, o mundo todo. Os que sofrem, os que gritam, os que choram, nos hospitais, nas ruas, em casas. Nós queremos e trazemos, Senhor, aos teus pés, pela intercessão de São Gabriel, nós colocamos tudo agora, o mundo todo, diante de Ti. E nós estamos reunidos na alegria da família, da comunidade católica Fonte de Água Viva, a família de Deus, daqueles que Deus convida para estar ao seu lado. Estamos aqui ao lado do nosso papai. Por isso, nessa alegria de estarmos aqui, a gente já inicia essa caminhada, traçando sobre nós o sinal que nos fortalece, o sinal que nos vivifica, o sinal que nos tira do poço, da cova, do túmulo, do escuro e do deserto em que nós estamos vivendo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já nessa acolhida, eu não sei aí onde você está, mas aqui está uma manhã gostosa, um chuvisqueirinho, as bênçãos de Deus que vai descendo à terra, que vem para nós. E Deus nos acolhe, a cada um de nós, convida para estarmos aqui, passo a passo, caminhando, conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra viva que é Jesus. Tudo se resume em Jesus, é o que nós estamos caminhando, é o que nós estamos aprendendo com o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Viva de Jesus, a igreja que eu e você professamos, na qual nós fomos batizados, e nas Sagradas Escrituras, tendo também o Sagrado Magistério, que está sempre nos pastoreando, nos orientando e cuidando do rebanho do Pai, para levá-lo até o redil do céu, aonde é o nosso destino e a nossa chegada, para defender, para cuidar de cada ovelha. E Deus nos convida a despertarmos de onde nós estamos vivendo. Despertar de todo esse medo que temos vivido ultimamente, despertar e sair desse luto que nós não queremos sair desse nosso comodismo do mundinho. Nós temos um Deus que é vitorioso. Nós somos convidados, sim, nesta época, a tomarmos todos os cuidados quanto à saúde, para também não prejudicar o nosso próximo, que por alguma comorbidade pode pegar essa doença de nós, para que eu não transmita esse vírus, ainda que eu não tenha comigo. Nós somos convidados também a olharmos para Deus. O nosso Deus é o Deus que vence barreiras. Ele é o Deus que cuida desses passarinhos que estão cantando. Ele é o Deus que Jesus vem falar. Olha,
as aves do céu, os lírios do campo. Deus se preocupa conosco. Então nós somos convidados a sair deste sono profundo que o demônio, o inimigo, lança em nós. Vejamos o exemplo dos nossos pastores. Francisco não está lá trancado dentro daquele palácio do Vaticano, ele está lutando, ele está fazendo aquilo, calçando as sandálias de Pedro, o pescador de almas e de homens para Deus, e continua. Quantos de nossos padres que estão indo nos hospitais levar a bênção de Deus para aqueles que estão até na UTI? Não estão com medo. Nossos religiosos não estão fugidos, trancados dentro de um quarto. Eles estão em constante batalha, na oração. Eles estão saindo do seu mundo também, tomando cuidado. E é isso que Deus nos convida. Nós a sairmos do nosso luto, do luto que eu e você vivemos, do luto que o pecado também nos traz. Porque quando eu quero as coisas ao meu modo, eu vou fazendo com que o pecado cresça mais e mais em mim. Quando eu penso só nos meus desejos a serem realizados, no meu egoísmo, quando o meu ódio, a minha raiva, a minha violência quer a vingança, quando eu quero fazer justiça com as próprias mãos. E nós somos convidados a meditar, a nos reconhecermos pecadores, e Deus vem falar, olha, desperta deste caminho errado que você está vivendo. Porque Deus coloca estradas onde o mundo não nos dá o caminho. É a estrada de Deus que nós somos convidados a trilhar para o nosso bem, para a nossa alegria. Esse é o motivo de estarmos aqui nessa oração desse caminho. Deus quer cuidar dos nossos corações, retirar todo esse pecado, toda essa lama, toda essa angústia, tudo aquilo que eu e você carregamos há muito tempo. A gente quer achar alguém para pôr a culpa da nossa infelicidade. Eu digo que o meu irmão bagunça a minha vida, que o meu irmão tira a minha paz, o meu sossego. Olha que falta de imaturidade, tanto humana quanto espiritual. A minha paz não depende do meu irmão. A minha paz, ela está aqui dentro de mim. A minha paz tem que nascer dentro de mim. Porque se o meu irmão, com os seus atos ou palavras, ele é capaz de estragar o meu dia, de me trazer uma dor ou uma angústia, quem está bagunçado sou eu. Sou eu que estou precisando de olhar para dentro de mim e organizar a minha vida. Ninguém pode, Jesus mesmo disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na comunidade, o fundador da comunidade, Frei Daniel, ele sempre expõe uma palavra, exicácia, que é algo que por mais que o mundo esteja caindo, aqui dentro de mim eu estou na paz com o meu Deus, porque aqui eu sou o templo e morada dele. Eu sei que aqui dentro é o castelo interior do meu Deus, do Espírito Santo, e isso eu permito. Então Deus nos convida a despertarmos deste sono que estamos vivendo como zumbis. Não dormimos à noite, não dormimos bem, não estamos nos alimentando, estamos definhando com os pensamentos de morte, de dor. Estamos esquecendo que o nosso Deus é o Deus da vitória. Ah, é fácil falar, Ézio, é o Deus da vitória. Não, não é, mas é a certeza. Quando se olha para uma senhora de 90 e tantos anos na cama, com um câncer numa região, vamos dizer, muito baixa do seu corpo, e que já não consegue mais falar, e você olha ali, mas você vê e sabe que Deus vai dar a vitória, que Deus está ali do lado acompanhando. É isso, é você perceber nas pequenas coisas que Deus nos carrega, Deus nos sustenta, mas eu e você precisamos nos abrir a Ele. E nesta manhã, neste novo dia em que a natureza canta conosco, em que a chuva também é outra melodia junto a Deus, não vamos fazer desse dia um dia de luto e de tristeza. Ainda que tenhamos perdido um ente querido, vamos olhar para o nosso Deus.
Vamos olhar para além da cruz como Maria olhou. Quando Gabriel anunciou para aquela jovenzinha, ela não tinha a mínima noção do que viria a acontecer, mas ela manteve-se firme. Então peçamos, Deus quer e nos convida a despertarmos desse sono que eu e você estamos. O sono pesado de só viver reclamando, de achar algum culpado para as nossas infelicidades e tristezas, de colocar a minha alegria e a minha certeza no irmão, na irmã, no pai, no filho, no esposo ou na esposa, que são humanos. E sabe lá de que maneira que eles vão reagir quando uma tempestade maior vier. Colocar nas mãos de Deus essa mesma certeza e esperança que Francisco lá, com aquele peso imenso que ele carrega sobre os seus ombros, ele traz a alegria e a certeza, e ele vem falar, olha, coragem, é o nosso Deus que caminha conosco. É a mesma coisa que Moisés dizia para aquele povo que estava reclamando no deserto, continuemos a caminhar, Deus está ali à frente com a terra prometida. É o mesmo Deus que Maria, também lá depois que Jesus morre, está reunida em cenáculo, acolhendo seus filhos, os discípulos, os apóstolos cheios de medo. É o mesmo Gabriel que vem dizer a cada um de nós, desperta deste sono que você está vivendo, sono de morte, de luto, porque o nosso Deus é o Deus que vence todas as batalhas, por nós e conosco. Porque Deus, através de Moisés e daquela vara, ele abre o mar. Mas o povo teve que caminhar. O povo teve que andar. Então, eu fazendo a minha parte e Deus ali fazendo também a dele. Eu também preciso caminhar. Eu não posso ficar parado. E Deus nos convida. Ele convida a mim e a você agora pelo nome. Então, coloquemos em oração essa dor, esse nosso coração chagado, ferido, que precisa despertar da dor que está vivendo, da depressão, da solidão, dessa pandemia, do câncer, do tratamento da hemodiálise, dos filhos que estão na droga, dos lares que estão sendo desfeitos, do desemprego, do desespero, do que não saber o que vai comer hoje ou amanhã. A certeza de que o nosso Deus está comigo e com você. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome, seu nome, seu nome. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos,
e Cristo te iluminará. E a luz se faz na nossa vida, na minha, na sua, em cada um de nós. Essa luz que vem ao mundo, essa alegria que a natureza canta conosco neste novo dia. Nós somos convidados a levantar, a despertar, sim, despertar, porque nós estamos vivendo sonhos e ilusões que não existem. Nós estamos colocando a nossa confiança naquilo que é passageiro. Essa pandemia está sacudindo o mundo para a gente acordar. Não acordar para um fanatismo, não é isso. Tem muita gente que fala, agora é só falar de Deus, só isso e aquilo. Mas nós precisamos sim. O Papa Francisco, ele disse em uma das suas catequeses, que como seria bom se a gente carregasse a Bíblia, como a gente carrega o celular para todos os lugares. E quando a gente esquece em casa, a gente volta para buscar. Ele fala que maravilha seria eu carregar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, como eu carrego o celular e toda hora eu mexo, e eu quero ver o Zap, a mensagem, e eu quero entrar no Facebook, ver a Maria, o João, a minha vizinha, se está doente, se está feliz, se arrumou um novo namorado, se já acabou com aquele relacionamento que tinha, se o rapaz é bonitão. O Papa Francisco nos convida a isso. Como seria bom se nós tivéssemos esse amor pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, como nós temos pelo celular. A gente paga caro. A internet, então, a gente paga, porque tem que ter muito giga, tem que baixar muitos vídeos. A gente tem que ver muitas histórias. E aqui, é um preço tão barato. E depois que você adquire, você não tem que pagar internet para ficar conectado com Deus, para ouvir a palavra, para conhecer o que nós estamos meditando agora no artigo 3º do Catecismo da Igreja Católica sobre as Sagradas Escrituras, que vem nos falando que a Igreja, ela venera as Escrituras assim como venera o corpo e sangue de Cristo. A mesa da palavra, a mesa do pão, porque eu e você precisamos nos alimentar assim como do pão, da palavra, é alimento para a alma, é remédio que nós temos, este é um remédio, nós pagamos tão caro para remédio para depressão, para insônia, para dor do coração, nós pagamos caríssimos para mudar o nosso corpo por fora, para fazer uma plástica, para o carro bonito para casa. Não que isso seja errado, porque nós precisamos sim do conforto, de estarmos ali. Mas é quando eu coloco acima das coisas, quando a minha mente é só virada para aquilo, quando eu não me volto ao Criador. Religião significa religar. Se a igreja que você vai, a doutrina que você está meditando, ela não te religa, não quer te levar de volta ao seu Criador, não é religião. É uma filosofia qualquer de algo lindo, bonito, maravilhoso, que alguém fez assim num pisque de olhos, com os dedos assim, paf, saiu ali. Então, as Sagradas Escrituras é toda a revelação, é Deus que inspira os autores humanos, que vai nos levar. E, no entanto, a religião cristã não é a religião do livro, é a religião da palavra, a palavra viva que é Jesus, que está contido aqui e que vem até nós. E aí nós fomos aprendendo que o Espírito Santo, ele também é o intérprete. Ao mesmo passo que o Espírito Santo, ele ilumina aquilo que os profetas, que os apóstolos precisavam colocar e deixar escritos, ele também é aquele que me ensina a interpretar quando eu não entendo. Quando eu não consigo entender o contexto que foi escrito aquela palavra, aquele salmo, aquela mensagem, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e ele vai nos ajudar. E aí
O Sagrado Magistério também vai nos dizer que nós precisamos do sentido literal e espiritual para compreendermos a palavra de Deus, para vermos tudo ali que está, alegoria, moral, anagogia, para onde nós estamos sendo encaminhados, o que a palavra quer dizer, o que Deus quer revelar para nós naquele momento. E nós continuamos, né, a caminhar, porque a letra, o que está escrito na Sagrada Escritura, ela ensina os fatos. A alegoria, aquilo que eu devo crer. A moral, o que eu devo fazer. E a anagogia, para onde eu estou indo, o caminho que eu estou seguindo. E aí, a Sagrada Escritura, iluminada pelo Espírito Santo, vem até nós, através do que nós já meditamos, que é o cânon das Escrituras, onde a Igreja Católica, iluminada pelo Espírito Santo, percebeu os autores e os livros que precisavam chegar até mim, até você. O cânon é a regra, é a diretriz, e aí nós vemos o direito canônico, que são as normas que organiza toda a Igreja, para que ela funcione de acordo com a vontade de Deus, para que não seja um simples local onde eu entro. Então tem todos os ritos que foram nos passados pela tradição apostólica. Lá no início, aqueles apóstolos se escondendo com medo de serem pegos, que se reuniam para a partilha do pão. E com a partilha do pão começaram a relembrar os feitos de Jesus, a tradição oral. E através dessa tradição oral, aos poucos começaram a escrever. Paulo, antigo Saulo, de perseguidor, a profeta de Jesus, ele começa a escrever as cartas para as comunidades. E ali as comunidades já se reúnem e começam a ler aquelas cartas de exortação. E aos poucos eles vão pegando o Evangelho. E trazendo o Evangelho, eles trazem também consigo o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Que o Velho Testamento, nós meditamos, ele é toda a revelação do Pai, a promessa que vem até cada um de nós. A economia do Antigo Testamento destina-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo. Não tem como eu ler só o Novo Testamento sem que eu reveja o Velho. Um está contido no outro. O próprio Jesus, quando vê o jovem lá, ele chega e fala: Jesus, o que eu posso fazer para te seguir, para ganhar o reino dos céus? Ele fala: olha, você vai amar ao próximo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus cita aqueles mandamentos que no início da caminhada Deus deixou a Moisés. Jesus, então, ele diz: eu não vim abolir as leis antigas. Então Jesus vai lá no Antigo Testamento e traz para o Novo. Aí o jovem: eu já faço tudo isso. Aí Jesus só acrescenta: então vende tudo que você tem, vem e segue. Meio o rapaz falou: não dá, né? Sou um empresário tão grande aqui nessas terras, que vender tudo agora e largar para os pobres ficar sem nada, né? Então, a escolha. E Jesus também se entristeceu com as escolhas, porque nós somos assim, nós vamos fazendo essa escolha de não ouvir a palavra. E o Antigo Testamento, ele nos traz, ele é a promessa da aliança definitiva de Deus conosco, em Cristo. E o Novo Testamento, ele nos narra e nos traz o próprio Cristo. Nós não podemos separar, não tem como separar. Não se separa os salmos de Davi das orações que nós vamos encontrando no Novo Testamento. Maria, quando fala: minha alma glorifica o Senhor, ela vai lá nos tempos antigos e diz que Deus cumpre o que promete, conforme prometer a Abraão e nossos pais. Abraão está lá no início do Gênesis. Maria também não esquece do Velho Testamento. Zacarias, quando o seu filho nasce e que a sua mudez cai, porque ele fala o nome dele vai ser João, ele proclama também a bênção de Deus: bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. Então, não há separação de um e de outro. E o Antigo Testamento nos traz realmente a promessa que se cumpre
total e inteiramente no Novo Testamento. Quando Jesus chama os seus discípulos de apóstolos, ele mesmo está usando um conceito do Velho Testamento, aonde os reis enviavam seus mensageiros e ali eles eram chamados de apóstolos. E aquele mensageiro, aquele apóstolo, ele levava a lei do rei, o que o rei desejava e o que tinha que ser cumprido. Então Jesus chama os seus discípulos de apóstolos, porque eles vão levar para o mundo todo a sua palavra, sem esquecer aquilo principal. E a igreja, sob a luz do Espírito Santo, então, faz esse cânon, pegando os 46 livros no Antigo Testamento, que eu até comentei aqui, é bom a gente ir lá. É preciso estudar, sim, conhecer o que se ama. Porque eu não vou discorrer todos eles agora, são muitos, né? E os 27 do Novo Testamento, que vem nos falar do Evangelho, a Boa Nova. Quem que é essa Boa Nova? É Jesus, que nasce na manjedoura, que vem falar do rosto misericordioso do Pai. É Jesus que vem até nós. E algo muito importante que nós precisamos também, lá em Josué, 1 Josué, quem é Josué? Não sei. Eu tenho um vizinho que chama Josué, eu estudei lá na escola infantil, tinha um menininho que chamava Josué, mas não sei quem que é Josué. Nós não sabemos, precisamos conhecer. Então aqui Josué é quem? O companheiro, o amigo que estava com Moisés. E Deus vai falar para Josué lá no capítulo 1, versículo 9. Eu te ordeno, coragem, se valente, não te assustes nem te acovardes, pois contigo está o Senhor teu Deus em todos os teus empreendimentos. Olha que palavra bonita. Não para se ficar filosofando aí, ou decorar e sair postando para os outros falar, nossa, o cara é 10, só posta coisa boa, mas para trazer para o coração. É Deus dizendo, não se assuste, não te acovardes, pois contigo está o Senhor teu Deus. Só que aí a gente precisa ler um pouquinho antes também, né? Então a gente voltando um pouquinho antes, lá no versículo 7. Quanto a ti, coragem, ser valente, para cumprir tudo o que te ordenou meu servo Moisés. Não te desvie à direita ou à esquerda, e serás bem-sucedido em todos os teus empreendimentos. Que este livro da lei, a Sagrada Escritura, não se afaste de teus lábios, medita-o dia e noite, para pôr em prática todas as suas cláusulas. Assim teus empreendimentos prosperarão e serás bem-sucedido. Então Deus já coloca, olha Josué, eu vou estar contigo, você não precisa ter medo nem se acovardar, porque já não era mais Moisés que estava à frente daquele povo. Quem entrar na terra de Canaã era Josué. Imagina, ele falou, então não tenha medo, eu estou com você. Só que você precisa meditar dia e noite a lei que Moisés te ensinou. Então, isso é para mim e para você. Se nós estamos meditando a palavra, se eu estou, pelo menos tentando, porque a gente é fraco, a gente é feito de barro, né? Se a gente dá um tropeção numa cadeira, misericórdia, sai tanta coisa da boca da gente que a gente nem imaginava. E a coitada da cadeira ou da mesa, a gente ainda chuta ela de novo, como se ela tivesse a culpa de estar ali no lugar. Então, eu e você somos feitos de barro, a gente cai, a gente erra, mas o interessante não é o cair e o errar, é o levantar, é despertar do sono que a gente está, é ter a certeza de que Deus está nos convidando para caminhar. E aí, por isso nós estamos meditando e ver que o Antigo Testamento, ele trata da promessa de enviar o Salvador. O Novo é o cumprimento desta promessa. Como diz Santo Agostinho, o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. E aí nós temos no Novo Testamento a importância infinita e grandiosa do Evangelho, esta boa nova, que a Igreja Católica, percebendo, viu a unidade em 4 evangelistas,
que se chama quadriforme, porque são 4. E porque também percebeu a coerência deles. Não dá para você pegar uma coisa qualquer, solta no ar e colocar. É preciso a luz do Espírito Santo. A religião não é brincadeira. Essas palavras aqui de 2000 anos, elas continuam verdadeiras, é a verdade para nós. E por que a verdade? Porque ninguém colocou um ponto a mais de seu. Aqui está o que Deus revelou através do homem. E aí é por isso que é o remédio para nós, é por isso que até hoje o Papa Francisco, no Papa número 200 e tanto, continua ali. E aí nós vamos ver que são retirados esses quatro evangelistas, Mateus, Lucas, João e Marcos. E aí nós temos uma palavrinha bonita, chama tetramorfos, que seja tetra, que significa 4, e morfê, que é a forma. Por quê? Porque Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão, lá na Bíblia, ele teve a visão dos animais, de 4 animais. E esses 4 animais, eles tinham 4 faces de leão, pela direita, pela esquerda, 4 faces de touro, 4 faces de águia, e eles estavam carregando o Senhor. Eles estavam levando o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que iria abrir o livro, aquele que abre o livro, como a gente também vê lá em Apocalipse. Tudo aqui narrado, ninguém aumentou ou acrescentou nada. E aí nós vamos ver o Evangelho, que são esses evangelistas que trazem a boa nova para nós, que viveram com Jesus, que ouviram, que estiveram ali perto. E nós vamos ver que cada um deles tem essa associação, que é símbolo. A minha vida e a sua é cheia de símbolo. Nós olhamos para um sinal vermelho e sabemos que temos que parar. O verde vai dizer que eu posso seguir. Se tiver uma seta, eu vou virar à esquerda, à direita, né? Não pode ir reto. Então nós usamos o símbolo, ele vai além do que a minha palavra pode expressar. E aí nós usamos e vamos vendo. E aí aqui nós temos, né? Mateus é associado a um homem alado ou anjo, porque o seu evangelho se concentra na humanidade de Cristo, conforme São Jerônimo. O evangelho de Mateus inclui uma narrativa sobre a genealogia de Jesus. O leão já é relacionado a São Marcos, porque o seu evangelho enfatiza a majestade de Cristo e sua dignidade real. Assim como o leão também é considerado o rei dos animais. E o evangelho de Marcos começa com a voz profética de João Batista, clamando no deserto como um rugido de leão. Lucas associa-se ao touro, porque o seu evangelho se concentra no caráter sacrificial da morte de Cristo. E o touro sempre foi um animal sacrificial por excelência, tanto para o judaísmo como para as outras religiões. E quando Lucas começa, ele começa narrando Zacarias no templo, que é onde aconteciam as orações e até os sacrifícios a Deus. E por fim João, que está associado à águia. Primeiro porque seu evangelho descreve a encarnação da palavra de Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E porque a águia ela é tida também como um animal solar que voa nas mais sublimes alturas e ela consegue ver nas maiores distâncias. A águia, que é considerada por sua excelência o ser também o animal da revelação, aquele que está acima de todos numa espiritualidade constante. E nós precisamos meditar a Bíblia. Precisamos sim estudar, ver o que Deus tem para cada um de nós. E aí vem a união do Antigo com o Velho Testamento, onde tudo se encaixa, onde não é uma colcha de retalhos, mas onde é
uma coxa tecida por aqueles fios no tear, que vão dando a forma e vai trazendo toda essa beleza que Deus tem para cada um de nós, que Deus traz a cada um de nós. Então, vamos sim meditar a Sagrada Escritura, conhecer mais da nossa doutrina, por isso estamos aqui caminhando. Neste tempo, vamos realmente nos voltar a Deus, mas não só agora, continuar a nossa vida, porque senão a gente fica assim, veio a dor de barriga, eu tomei o Ivomec, acabou. Passou a dor, eu vou embora, eu esqueço de Deus. Vamos continuar olhando para Deus. O remédio que eu e que você precisa está aqui. Deus nos convida sim a estarmos sempre perto dEle, a caminhar com Ele. E eu vou novamente aqui repetir, porque Deus continua mandando os seus profetas. O que Frei Gilson nos trouxe e nos traz, onde Ele promete que Ele vai nos levantar, em que Ele vai nos erguer de onde nós estamos. Essa é a promessa de Deus. É o que está contido aqui na Sagrada Escritura. Regina, eu te amo. Josiane, eu te amo. Maria das Graças. Paulo, César. Deus nos ama e a sua misericórdia vem até cada um de nós. Eu estava até me esquecendo porque eu quero me referir aqui, porque na própria liturgia nos traz sempre o Velho e o Novo Testamento. Olha só a leitura de hoje, tirada da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Pede hoje o prodígio que você precisa, o milagre na sua vida. Peça, coloque em oração, peça a Deus o prodígio. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Então Deus não é como eu e você, que guarda rancor do irmão, de quem fez errado. Ele nos convida a estarmos aqui. Ele nos convida a estar com Ele e Ele quer perdoar. A misericórdia dEle está acima. Jesus falou para a irmã Faustina, a misericórdia infinita é maior do que qualquer outro pecado. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Ainda que essa semana você tenha cometido o aborto e agora está com o coração todo dolorido, pensando a dar cabo da própria vida, volta. Nós somos convidados hoje a voltar para a casa do Pai. Olhar para Ele e falar, Pai, pequei contra Ti, contra o mundo, mas, sei lá, me trata como um empregado seu. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como jurastes a nossos pais desde tempos remotos. Então está tudo contido aqui na Sagrada Escritura e também como o próprio Salmo vai nos convidar a meditar na grandeza de Deus, a meditar no seu amor infinito por nós. O Senhor é indigente e favorável, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Então, olha que coisa bonita, mas coisa bonita para trazer para mim, para dentro do meu coração, para eu estar vivendo. Ele perdoa a nossa culpa e Ele nos cerca com todo carinho e compaixão. E eu vou, mais uma vez, vamos colocar em oração. E quero repetir com você o que, através de Frei Gilson, Deus fala para cada um de nós. Que Ele nos ergue da queda que nós estamos,
que Ele nos tira do poço, da cova, do meio dos leões. Deus nos tira dessa dor, desse sepultamento, dessa tristeza. Deus está agora andando aí pelos hospitais, fortalecendo os profissionais da saúde, os enfermeiros cansados de ficar a noite inteira acordado, os médicos, porque eles também têm medo de voltar para casa e contaminar os seus familiares. Os nossos políticos que precisam tomar providências para que a segurança, a saúde seja o primeiro lugar. Os profissionais da educação que precisam criar seres humanos realmente imbuídos de construir a sociedade. Deus caminha agora lá pelo Vaticano com o Papa Francisco dando força, com os nossos bispos, com os padres, as religiosas que não estão temendo essa tempestade desse vírus e continuam levando o amor de Deus. Com cada mãe que tem que levantar 5 horas da manhã para ir trabalhar o ganha-pão, o homem, aquele que está desempregado, Deus caminha conosco e diz: eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filha, filha amada, filha querida. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado, filha amada. Coloquemos então o nosso coração nas mãos daquele que o criou, que cuida de nós, que quer nos levantar. Coloquemos toda a nossa esperança em Deus, que nos trata com carinho e atenção e que convida você também a vir fazer parte dessa família, comunidade católica Fonte de Água Viva nas orações, nos acompanhando de segunda a sexta às 18h30, com as orações. Precisamos que você esteja orando conosco. Vá lá, dê o seu like, o seu sim. É através desse like que você dá no YouTube que nós vamos percebendo o quanto a obra de Deus está crescendo, compartilhando os vídeos, pedindo as orações. Juntos nós vamos vencer. Juntos nós somos aquele povo que sai e que atravessa o mar a pé enxuto, porque Deus sempre cumpre o que promete. E quem disse isso é aquela que trouxe no seu ventre a Trindade Santa. Porque ali não tinha como só gerar Jesus. Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam sempre ali, como continuam. E como Gabriel a ela veio anunciar. Contamos também com a sua doação, porque precisamos continuar com os nossos projetos. Estamos sim vivendo uma época difícil, mas aquilo que tocar no seu coração é a alegria para Deus. A viúva, ela colocou aquelas pequenas moedas, mas foi tão grande o coração que aquilo rendeu 1000 e 1000 vezes. E que Deus abençoe você, que já está orando por nós, que já fez o seu depósito, que contribuiu conosco. Que Deus alargue cada vez mais em bênçãos, graças, em proteção, em luz e misericórdia, a sua vida, o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa e os seus familiares. E que a gente jamais se esqueça que o nosso Deus, Ele nos ergue e Ele nos quer dar alegria. E tanto é que hoje às 15 horas nós vamos estar aqui meditando as alegrias de Nossa Senhora. As alegrias que ela teve ao colocar-se inteira e totalmente nas mãos do Pai. Não tenhamos medo. Como Deus falou para Josué,
ser forte e corajoso. Eu estou com você. Caminha, eu estou aqui do teu lado. Mas para isso, vamos também meditar a Sagrada Escritura. Vamos procurar, não é muito fácil, porque a gente sente raiva, ódio, de vez em quando vem aquelas lembranças antigas, mas vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus para nos ajudar nessa caminhada. Ele nos ama, Ele cuida de nós como cuida de você. Tenha certeza disso. Deus está envolvendo a sua vida, o seu lar, todos os seus projetos e todo o seu futuro com um infinito amor. Obrigado pela companhia. Sábado que vem, novamente, estaremos aqui às 10 horas da manhã, continuando essa caminhada bonita e já adentrando mais nesse catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Caso você queira, tem até um tamanhozinho menor, vai lá na livraria, compra uma Bíblia também, não interessa. Compre uma Bíblia que vai ser de fácil leitura para você, para não ficar empoeirada. Porque às vezes aquelas grandes, bonitas que a gente deixa aberta é tão pesada, não dá nem para manusear. Ou quem sabe a gente compra uma menor e, ouvindo o que o Francisco diz, a gente carrega essa Bíblia como nós carregamos o celular. Está vendo? Eles também a sentiram. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Que Ele volva para nós o seu rosto e nos dê a paz que vem de dentro, não a paz que vem de fora. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia a dia, passo a passo, nos caminhos